Almoço com TF com boas notícias, com uma boa notícia, graças a Deus, uma informação de agora da Rádio Brasil, do repórter Luan Faro, setorista do Botafogo, parceiro Luan Faro. E também vou falar sobre a situação do Botafogo em relação ao campeonato estadual, a Taça Guanabara, tudo que tem que fazer, tudo que tem que ser feito. E vamos às... Primeiro, eu peço para você já deixar o like, inscrever-se no canal e comentar esse vídeo no seu grupo, compartilhar no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que as pessoas conheçam o meu canal, porque a primeira notícia é muito boa. O Botafogo esteve hoje no TRT do Rio de Janeiro com o presidente Nelson Mufarrege e o Domingos Fleury, que é o vice-presidente jurídico, e conseguiu a liberação dos recursos que estavam bloqueados referentes à classificação do Campeonato Brasileiro. E com isso, glória a Deus, graças a Deus, uma notícia que me deixa muito feliz. O Botafogo vai conseguir pagar o que deve para os seus funcionários. Vai pagar novembro, dezembro, 13º salário. Agora, janeiro, que vencerá no próximo 5º dia útil, aí o Botafogo vai ter que buscar outros recursos para conseguir esse pagamento. Mas nesse momento vai acontecer essa liberação e os funcionários vão receber pelo menos parte daquilo que eles estão em aberto. Isso é muito bom, uma excelente notícia para começar bem esta quinta-feira. E além disso, os funcionários também receberão um mês, isso referente à CLT. Outra boa notícia. Agora o Botafogo vai esperar cair os recursos, né, ali da venda do João Paulo, para conseguir acertar mais alguma coisa dentro de General Severiano. Tomara que as coisas continuem andando. Precisamos que as coisas continuem andando assim dentro do Botafogo. Ufa, agora pode vir até a vinheta para eu falar sobre a partida de Botafogo e Resende, sobre a situação do Campeonato Carioca. Coloquem a vinheta, vamos de vinheta, vai! Botafogo e Resende. O Botafogo, devido às suas duas primeiras rodadas, onde colocou uma equipe C praticamente, com alguns jogadores ali que estavam em teste, ele está com uma dificuldade muito grande agora na classificação. Ele está na 4ª posição neste momento do grupo, atrás de Boa Vista, Flamengo, Portuguesa. Mas no caso da Portuguesa, digamos que uma vitória já equilibra a situação, ele vai ficar empatado com a equipe da Ilha do Governador. No caso do Flamengo e do Resende, a situação já é um pouco mais complexa. Explico para vocês. O Botafogo, vencendo as suas próximas partidas, ele chega no máximo a 12 pontos. Flamengo e Portuguesa, e a equipe do Boa Vista, opa, passou um passarinho aqui voando, vocês devem ter ouvido. Claro, o passarinho passou voando, não vai passar andando, não vai passar de trem-bala, vai passar voando mesmo, né? No caso, o Flamengo e o Boa Vista, se eles vencerem as suas duas últimas partidas, eles chegariam a 13 pontos. Então, consequentemente, o Botafogo, que terá nas duas últimas rodadas desse turno 2 clássicos, aí é uma situação que a gente tem que analisar com um juízo, que o Botafogo vai pegar nada mais nada menos que Vasco e Fluminense. A expectativa é que o Vasco atue como equipe alternativa contra o Botafogo. Pelo menos foi isso que Abel Braga disse em entrevista após o jogo contra o Flamengo, né, onde ele disse que foi lindo perder para uma equipe sub-20 do Rubro Negro. Como nesse turno você não tem confronto direto, você tem confrontos entre grupos na Taça Guanabara, você tem uma dificuldade, que, por exemplo, se o Botafogo tivesse um jogo contra Flamengo ou contra Boa Vista, era vencer hoje e na hora do pega pra capar entre as duas equipes, você conseguiria resolver esse ponto num confronto direto. Como existe essa disputa, você tem que torcer por um tropeço contra outro adversário, ligando o famoso secador. O Botafogo vai pegar o Resende hoje, tem que ganhar. Falando da partida de hoje, o técnico Alberto Valentim vai manter... Ventarola, caraca, o negócio aqui tá sinistro, hein? O Alberto Valentim vai manter a mesma equipe que venceu, e venceu bem o Macaé no último domingo. Vai colocar a mesma equipe e vai a campo com Gatito, Fernando, Marcelo, Carli e na lateral esquerda o Guilherme Santos. No meio de campo, Cícero, o Thiaguinho mais o Bruno Nazário. Pelas extremas, Luiz Henrique e Luiz Fernando. E na frente, Pedro Raul. Barrandeg vai para o banco de reservas. Aí agora a pronúncia tá certa. A galera não entendeu. Eu tinha falado Barrandegui no vídeo da manhã, no Giro de Notícias.
Porque na primeira pergunta que a Débora faz para o jogador uruguaio, ela pergunta: qual é a sua maneira de falar? Qual a maneira correta de falar o seu nome? Então ele corrigia e falava a pronúncia certa. Então a partir daquele momento, aí você tem que falar Barrandeg. Entenderam agora? A galera que tá cornetando aí nos comentários. Pô, aqui é uma jogadinha, gente. Aqui é televisão. Aqui é televisão. E o Botafogo, creio eu que vença a equipe do Resende, que não é lá essas coisas. Mesmo com a parceria com o Lyon da França, você tem ali um pensamento de uma parceria entre o clube do Sul Fluminense mais o clube francês. Talvez seja o Resende mais fraco dos últimos anos, este que vai disputar o Campeonato Carioca. Eu acredito que o Botafogo vença e vença sem dificuldades. E colocando a parte da classificação, com isso o Botafogo chegaria a 6 pontos. Teríamos a tabela ali de classificação: Boa Vista, Flamengo, Botafogo com 6 e Portuguesa da Ilha com 6. Eu vou descartar a Portuguesa da Ilha, porque o Botafogo fazendo seu papel, a Portuguesa está fora. O que vai ter que acontecer? Nas duas últimas rodadas da Taça Guanabara, o Flamengo vai enfrentar em casa. O Flamengo só jogou em casa os jogos que seriam fora. Houve, digamos que, uma venda de mando de campo para a partida ser no Maracanã. Ninguém vendeu mando de campo para jogar no estádio Newton Santos, em não sei aonde. Todas as equipes pegaram sol de Bangu, o Botafogo pegou sol de Madureira, e o Flamengo jogou só no Maracanã como equipe sub-20. Beleza, é uma equipe sub-20. Mas você tem o seu estádio, o seu gramado, a sua estrutura. Você não sai do seu conforto. Isso já é uma vantagem. Eu queria ver uma molecada de 20 anos jogando em Madureira 4 horas da tarde com sol aqui, ó, na nuca. Aí seria bem complicado. Essa é uma vantagem inexplicável, né? Inexplicável essa venda dos mandos de campo. O Flamengo vai enfrentar no Maracanã, nas duas últimas rodadas, a equipe do próprio Madureira e a equipe do Resende. Para o Botafogo, isso pensando que o Alvinegro vencerá seus 3 próximos confrontos: Resende hoje, Fluminense e Vasco e Fluminense, no caso, o Fluminense na última rodada, o Flamengo teria que perder pelo menos 1 ponto ali, empatar, perder 2 pontos. Aí chegaria no máximo a 11 pontos, o Botafogo chegando a 12 conseguiria a classificação. Mesma coisa pensando na equipe do Boa Vista, que vai enfrentar o Fluminense no Maracanã na próxima rodada. Aí você tem um ponto, você falaria assim: ah, Tef, então esse jogo aí é o jogo ideal para o Boa Vista perder pontos. Mas o tricolor das Laranjeiras provavelmente deve ir com uma equipe mista para essa partida, já que o foco do tricolor é a Copa Sul-Americana e tem o jogo na próxima terça-feira. Consequentemente, a intenção será uma equipe ali para esse jogo, uma equipe sem a sua força máxima, dando mais chances para a equipe da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E o detalhe: o Fluminense está nessa comodidade, está praticamente classificado, venceu todos os jogos e pode escolher seu adversário para a semifinal. Se ele quiser prejudicar o Botafogo, a gente coloca isso de maneira hipotética, porque não existe isso de entregar um jogo. Isso no futebol é uma coisa muito, como que eu posso falar, forte de dizer. Mas se o Fluminense quiser poupar seus jogadores contra o Boa Vista, tá tranquilo. Aí ajudaria, no caso, ou o Botafogo ou o Flamengo ter menos chances de classificação. O Botafogo está numa situação complicada. É complicado porque você ter 2 clássicos nas 2 últimas rodadas é uma sinuca de bico. O Botafogo tinha que ter pontuado pelo menos em um desses 2 jogos com a equipe sub-20, com a sua equipe C, perdão. Tinha que ter pontuado. E como não pontuou, está na mão do palhaço. Depende agora dos outros, depende de outras saídas. E hoje eu coloco a situação de classificação do Botafogo, ainda mais depois da vitória do Boa Vista na última terça-feira, como bem complicada. Eu acreditava que o Boa Vista pudesse perder pontos para o Madureira e não perdeu, venceu. Aí a situação do Botafogo ficou mais complicadinha, né? Porque eu achava que com 9 pontos o Botafogo conseguiria a classificação. Agora só com 12. Com 12 pontos. O Botafogo vencendo os 3 jogos. Creio eu que Flamengo ou Boa Vista eles tropecem nessas últimas 2 rodadas. Eu acredito que o Flamengo venceu esses jogos aí, mas venceu meio que na bacia das almas. Foi assim contra
o Vasco, foi assim contra o Voltaço, contra o Macaé, que o Botafogo venceu com uma facilidade e empatou no Maracanã. É um time de molecada, então a chance de um tropeço é muito grande. E eu acredito que esse tropeço possa acontecer, talvez, contra a equipe do Madureira, que é uma equipe mais certinha, uma equipe com alguns jogadores de bom valor. E ali seja a chance do Botafogo. Mas para isso o Botafogo teria que chegar aos 12 pontos, teria que vencer os seus próximos 3 jogos, incluindo 2 clássicos. Quero saber de vocês. Estão esperançosos na classificação do Botafogo? Vocês vão hoje ao estádio Newton Santos? Qual o placar que você acha que vai acontecer na peleja entre Botafogo e Resende logo mais? Quem não for ao estádio, o jogo será transmitido pelo PFC. E acabando a partida, vocês sabem, teremos uma live aqui no meu canal. Aguardo vocês. O Rocher foi o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto, aquele abraço, fui. Inscreva-se, compartilhe e continue dando essa moral. Abraço.